Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Plano A. Eu sou Beatriz Lascura, eu sou atriz. E eu criei esse podcast para ser uma comunidade que eu não tive quando eu comecei a minha própria carreira e ainda preciso até hoje. Eu, na verdade, tive a ideia de fazer esse podcast aqui, contando rapidinho para vocês. Eu tava na academia e eu tava assistindo alguns podcasts, porque eu gosto muito de podcast. Tava assistindo vários vídeos. E eu precisava de um podcast ou algo, ver alguma entrevista de alguma coisa, de alguém falando sobre as coisas que artistas sentem quando eles estão seguindo essa carreira. É muito fácil achar vídeos ou entrevistas com pessoas, já falando com pessoas que já são famosas, atores famosos, falando sobre um filme que eles fizeram recente, ou coisa assim, e não falando sobre a jornada deles. E isso era uma coisa que eu precisava muito na minha vida. Saber que outras pessoas também têm dificuldades, que atores também passavam por dificuldades. E transitando aqui para o tópico hoje desse episódio, eu quero falar com vocês sobre o poder de não desistir. Porque tem tanto tempo, como eu buscando um podcast, que eu precisava de alguma coisa, alguma validação, alguém me falando que tudo bem que eu tava fazendo, alguém me dando alguma dica que eu precisava para eu estar melhor de mindset também. Mas o que eu percebia é que, assim, mesmo quando eu tinha esses problemas, esses medos, essas inseguranças, eu mesmo assim fazia a decisão todos os dias de continuar com a minha carreira e continuar com esse sonho. E a pergunta que eu sempre fazia, na verdade, pra mim mesma no final do dia era o porquê que eu queria fazer isso. O porquê que eu quero ser atriz? Por que eu quero seguir essa carreira? E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante pra cada um de vocês, de saber exatamente essa resposta, porque é essa resposta que vai te ajudar quando você está tendo dias difíceis, quando você recebeu um não, uma rejeição. E eu sempre volto nela. Pra mim, seguir essa carreira é muito importante porque é algo que eu sempre gostei. É uma coisa que eu amo muito. E é uma carreira que eu sei que vai me dar um sentimento de fulfillment. Não sei falar a palavra em português. Eu acho que essa palavra em inglês é perfeita. Procurem o que significa fulfillment. Mas é um sentimento de estar assim bem, se sentir no seu lugar. Eu acho que quando a gente tá atuando, bom, pelas minhas experiências, eu sempre me pego muito presente no que eu tô fazendo. E eu acho que é muito difícil sentir essa presença em qualquer outro lugar na nossa vida. A gente sempre tá pensando na outra coisa, o que a gente tem que fazer amanhã, ontem. E a gente precisa estar presente. E a atuação traz isso pra mim. Outra coisa que eu gosto muito da atuação é que a gente tem o poder para ser vulnerável. A gente é celebrado quando a gente é vulnerável. Quando a gente chora, a gente é celebrado. Em nenhum outro lugar do mundo, todo mundo tem medo de chorar. É sempre uma coisa meio vista como desconfortável. Mas no mundo da atuação, não. Quando alguém chora, todo mundo aplaude e acha incrível. Tem tantas respostas pra mim do porquê eu quero fazer isso. Mas, que nem eu falei, eu sempre volto para essas respostas quando eu estou me questionando, quando eu tô com essas inseguranças. Existe uma história que quero contar pra vocês, que conecta tudo isso do que eu tô falando de não desistir. E o porquê você não deve desistir. Essa história veio de um livro que chama Think and Grow Rich. E esse livro é muito, muito importante. Eu recomendo muito ele pra vocês lerem. Mas nesse livro existe uma história que se chama Os Três Pés do Ouro. E a história é a seguinte. Tinha um homem que comprou uma mina de ouro porque ele ouviu dizer que tinha muito ouro nessa mina. Então, por meses, anos, ele passou lá, minando, esperando por achar aquele ouro. E ele não achava, e um dia ele desistiu. Ele falou, não tem nada aí dentro, eu vou desistir, não é pra mim. Pouco tempo depois, um outro homem veio e comprou a mina de ouro dele. E depois de, acho que uma semana, alguma história assim, ele foi lá e achou todo o ouro. Porque ele só estava a 3 pés do ouro.
pensa nisso. O homem passou todo esse tempo tentando e insistindo. E chegou um ponto ele desistiu. Ele estava somente a 3 pés do ouro. Existem muitas histórias assim, de atores, artistas, pessoas, empresários, de companhias, certeza que vocês já ouviram dizer. Muita gente que estava prestes a desistir e só continuou um pouquinho mais e conseguiu tudo o que eles queriam. Então, gente, não desistam. Você não chegou até aqui para desistir. Eu tô falando pra vocês, mas eu tenho que falar pra mim mesma direto que eu não cheguei até aqui pra desistir. Se é algo que você tem feito há muitos anos, se você ainda não conseguiu e você tá prestes a desistir ou você simplesmente não aguenta mais, volta na pergunta, o porquê que eu estou fazendo isso? Porque no final do dia, a única coisa que importa é se você continua ou não. Porque sim, a gente vai ter nossas inseguranças, os nossos medos. Mas se a gente simplesmente continua, a gente vai conseguir. Pelo menos é o que eu acredito. Eu espero que vocês tenham gostado desses episódios. Eu espero vir com mais episódios no futuro pra vocês. Eu espero que vocês também tenham criado aqui uma comunidade, tenham se identificado com as coisas que eu falei. Saibam que vocês não estão sozinhos. Eu estou super aqui com vocês, com todos os problemas que a gente tem quando a gente é ator. Todo mundo tem esses problemas, pelo mais incrível que pareça. Muita gente ainda tem problema. Até o cara mais famoso do mundo, o ator mais famoso, ainda tem seus problemas também. Não se sente sozinho. Tem muita gente aqui com você. Por isso que essa comunidade vai ser muito legal. Eu espero que vocês se conectem com o que eu tô falando, conectem um com os outros. Comentem aqui o que vocês acharam desse podcast. Eu vou estar lendo os comentários, vou estar comentando de volta com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido e eu espero ver vocês nos próximos episódios. E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse episódio. Eu espero muito que vocês tiveram algum ensinamento. Eu espero que eu dei ferramentas pra vocês pra continuarem com os seus sonhos. Se você não assistiu os outros episódios, corre lá pra assistir, porque todos os episódios se encaixam um no outro. E são todas ferramentas que também são necessárias para fazer o todo funcionar. São coisas que funcionaram pra mim, funcionam pra mim, coisas que eu uso até hoje, são muito importantes pra mim. São as coisas mais importantes que eu aprendi até, foi por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Esse foi o final da primeira temporada. Muito mais está vindo por aqui. Eu tô muito feliz que esse podcast tenha a oportunidade de nascer. Faz muito tempo que eu tô querendo fazer esse projeto. E eu tô muito ansiosa para escutar o feedback de vocês, o que vocês falam. Por favor, comentem. Falam se vocês já se sentiram identificados com alguma experiência. Se alguma coisa que eu falei, vocês se identificaram com também. Eu vou estar lendo lá tudo. Vou comentar de volta com vocês. Então, curtem aqui os episódios. Assistam, compartilhem com outros artistas também. Se vocês têm algum amigo artista, ator, compartilhem com sua mãe, qualquer pessoa que vocês acham que pode ajudar. Por favor, compartilhem. E eu tô muito ansiosa para escutar o feedback de vocês e colocar esse podcast no ar. Muito obrigada de novo e espero que vocês tenham gostado.